Olá a todos, bem-vindos ao meu canal do YouTube. No vídeo de hoje eu vou-vos fazer a segunda parte daquele guia sobre a FMUP. No caso, eu ano passado fiz sobre o primeiro ano da FMUP, este ano vou fazer sobre o segundo ano. Eu agora vou para o terceiro ano e, para quem ainda não me conhece, eu sou Rita Padilha e eu tenho uma conta no Instagram e uma conta no TikTok, também Rita Padilha, em que posto por lá muitas coisas sobre a minha rotina, sobre estudos e sobre o meu lifestyle enquanto estudante de medicina. Como eu já tinha referido, o ano passado eu fiz um vídeo sobre o primeiro ano na FMUP. Vou deixar esse vídeo aqui listado alguns em cima, não sei quais lados, e vocês vão ter a oportunidade nesse vídeo de ver dicas muito mais concretas, falar muito mais sobre mitos na FMUP, coisas que vocês precisam saber, planos de estudos e assim. Este vídeo é só mesmo para fazer uma atualização a esse vídeo, por isso vai ser um bocadinho mais curtinho. Começando então a falar assim só dos aspectos gerais, a FMUP é a Faculdade de Medicina da Universidade do Porto e ela fica no Polo da Asprela, mais precisamente dentro do Hospital de São João, embora também tenha uma área chamada CIM, que é o sítio onde nós, estudantes de medicina do ciclo básico, que é do primeiro até o terceiro ano, temos a maior parte das nossas aulas e depois, a partir do quarto, quinto e sexto ano, já estamos um bocadinho mais no hospital. Então eu venho-vos falar sobre a minha experiência. Em relação ao material que vocês vão prestar para o segundo ano, em atualização, para além daquilo que eu já tinha mencionado no primeiro ano, vocês vão precisar de um estetoscópio. Aquilo que me recomendaram na faculdade de adquirir é um estetoscópio Littmann Classic 3. Eu vou deixar aqui em baixo na descrição um link que vocês poderão aceder para comprarem o vosso estetoscópio. Eu recebi em parceria com a Bacelar, que é esta loja aqui que, para muitos de vocês que talvez sejam do Porto, é uma ótima opção para vocês fazerem a vossa compra presencial. Caso não queiram fazer presencial, podem adquirir pelo site, como eu vou deixar em baixo. O estetoscópio já tinha mencionado, é um Littmann Classic 3. A mim ofereceram-me este em cinzento, mas eu também tenho um em castanho que poderão ver no meu álbum de material escolar. E como vocês podem ver, é um estetoscópio que tem dois lados. No caso, estes lados não são a campânula e o diafragma. Ambos os lados são diafragmas que já possuem a campânula também lá dentro, e este é o lado pediátrico e este lado maior é o lado adulto. O estetoscópio também pode ser marcado com o vosso nome, como vocês poderão ver aqui em cima, tem o meu nome marcado. Pronto, outros materiais que vocês irão precisar, mas que eu também já tinha mencionado na outra, são por exemplo batas, que vocês irão precisar, e depois o comum de terem lápis, canetas, sublinhadores, esse tipo de coisas. Vamos então começar a falar concretamente das unidades curriculares. Eu peço desculpa por estar a usar o meu telemóvel, mas estão aqui as unidades curriculares todas que nós temos e eu vou deixar na descrição o link do site da faculdade em que tem o plano de estudos para vocês poderem ver. A primeira cadeira que aqui aparece é a Neuroanatomia, que tem 6 créditos. Neuroanatomia foi uma cadeira que eu adorei, é extremamente interessante. Para mim foi a anatomia que mais me interessou enquanto eu estava a estudar, embora também goste da Anatomia 2 que eu tive no primeiro ano, vocês sabem que eu chumbei, e eu acho a matéria super interessante, mas Neuroanatomia eu consegui estudar logo desde o início, achei muito interessante. Vale 6 créditos e a avaliação no meu ano foi através de mini-testes teóricos ao longo do semestre e depois um exame teórico e um exame prático. Aplicavam-se as mesmas regras das outras anatomias, quer nós tínhamos de passar o exame prático para ir ao exame teórico. Eu gostei muito, as perguntas repetiram de exames anteriores, embora eu não sabia porque eu não fiz exames anteriores, mas podia ter feito. Podem ter acesso aos meus resumos de neuroanatomia, também no link que está na minha descrição do Instagram, por isso é só seguirem para lá e encontrarem os resumos de neuroanatomia. A seguinte cadeira é a Medicina Preventiva. Medicina Preventiva vale 3 créditos e é uma cadeira que é muito fácil, muito leve. Temos uma aula, eu penso que é de 2 em 2 semanas, e todas as aulas servem para nós fazermos um trabalho que fala sobre um tema da medicina preventiva ligada então à medicina geral e familiar. E, por exemplo, nós fizemos na minha turma sobre o acesso aos cuidados de saúde primários, o conhecimento sobre o acesso aos cuidados de saúde primário nos jovens e nos adolescentes. É um trabalho que se faz com toda a turma e toda a gente tem a mesma cotação. Depois é preciso fazer uma apresentação desse trabalho, mas é só um elemento da turma que faz essa apresentação. E por fim existe um exame final em que vocês têm as aulas que no meu ano eram gravadas, não sei se agora existiram teóricas presenciais, e dessas aulas teóricas vocês vão ter coisas sobre nutrição, obesidade, distribuição de pirâmides etárias, Plano Nacional de Vacinação e assim, depois no fim fazem um exame.
Em relação à Histologia 1 foi assim, a cadeira que eu acho que a maior parte das pessoas teve um pouco mais de dificuldade no meu ano. A cadeira é toda com aulas gravadas e depois nós vamos estando autonomamente em casa e depois 2 vezes por semana nós vamos até aos laboratórios, chamemos assim, onde nós temos os microscópios e ficamos a observar lâminas, enquanto os professores fazem um bocadinho de uma revisão teórica ou prática da matéria. Eu andei um bocadinho perdida no início de Histologia 1, mas depois encontrei-me e achei que era uma cadeira bastante interessante. Falamos sobre essencialmente tipos de glândulas, tipos de tecidos e assim. Eu gostei e sinto que vale a pena vocês perderem um bocadinho a estudar. A avaliação desta disciplina foi através de alguns trabalhos que nós fomos fazendo, por exemplo, desenhar lâminas, fazer apresentações e depois de fazermos isto ao longo do semestre, que vale uma parte ínfima, temos um pequeno exame prático. Esse exame prático consiste em nós termos as lâminas, colocámos-las nos microscópios, são 4 estruturas que nós temos que identificar lá nessas lâminas e depois os professores vêm ver se as lâminas que nós identificamos estão certas ou estão erradas e dão uma nota. Os exames são constituídos por 2 partes, exame prático e exame teórico. O exame prático é feito no Instalab, que é uma aplicação que é feita pela minha faculdade em que nós conseguimos ver as lâminas no computador e no nosso computador, na biblioteca da faculdade ou noutra sala, nós ficamos à procura das estruturas que estão assinaladas na folha que nós temos que ver, chamamos um professor, o professor vem avaliar a ver se está correto ou se está errado e depois fazem algumas perguntas teóricas ou práticas também nesse exame prático. O exame teórico é de escolha múltipla e é para nós sabermos responder às perguntas certas ou erradas e é a descontar. Tecidos 1 é a próxima cadeira, foi uma cadeira que foi bastante difícil, na minha opinião, porque foi a primeira vez que houve esta cadeira, esteve um bocadinho desorganizada, não correu de certeza como os regentes estavam à espera que tivesse corrido e é basicamente estatística e decisão em saúde, por isso nós aprendemos a utilizar uma ferramenta chamada R. Já agora eu recomendo vocês terem um computador que é para vocês conseguirem estudar R em casa, se não, num tablet não é possível instalar esse tipo de programa, contudo também podem usar os computadores da faculdade. Aquilo é um programa R, eu também usei um bocadinho do SPSS, mas eu penso que eles agora irão incidir apenas sobre R, não tenho a certeza. E aquilo é para nos ensinar a fazer a parte da estatística de saúde, a saber como é que se faz um protocolo, a saber como é que se fazem as questões de investigação, esse tipo de coisas. É muito interessante, eu achei o conceito muito interessante, não foi a unidade curricular que foi melhor feita, chamemos assim, mas eu acho que tem potencial para evoluir e espero que no próximo ano vocês consigam ter uma cadeira espetacular porque o conteúdo é extremamente importante para a nossa evolução, também para a parte em que nós vamos fazer os nossos mestrados, os nossos doutoramentos, esse tipo de investigação. Esqueci de dizer, mas tecidos valia 4 créditos. Depois chegamos à Fisiologia 1. A Fisiologia 1 valia 9 créditos e era incrível, eu adorei. Foi Fisiologia de cardíaca e pulmonar. Basicamente a Fisiologia é basicamente explicar como é que funciona o corpo humano, quais são os processos, como é que o coração funciona, como é que os pulmões e a respiração funcionam. Eu gostei muito, a avaliação era através da criação ao longo do semestre de algumas perguntas que nós colocávamos que eles poderiam utilizar em exames em anos futuros ou até em perguntas que vários alunos respondiam e que depois podiam usar no nosso exame. Depois vocês vão perceber melhor como é que isto funciona. E depois, o método de avaliação era fazer um exame prático. O exame prático era basicamente quase tudo casos clínicos, em que nós tínhamos que conciliar os nossos conhecimentos teóricos com o caso clínico que estávamos a ver e fazer um diagnóstico. E depois o exame, embora também focasse muito em casos clínicos, também tinha muito uma parte de saber quais eram os receptores, os trocadores, esse tipo de coisas. E eu adorei e eu não me importava voltar a ter Fisiologia porque eu gostei muito. Psicologia Médica é uma cadeira que existe na minha faculdade, não sei se existe noutras. Ela vale 3 créditos, é para nos ensinar a interagir com outros pacientes e também com outros médicos e com toda a estrutura do hospital. Basicamente aquilo que nós aprendemos é como fazer uma consulta médica, em que aprendemos a como lidar com as emoções das pessoas, a como é que devemos nos introduzir, esse tipo de coisas. Eu gostei, achei que as aulas eram um bocado repetitivas porque nós tínhamos avaliações de todas as aulas antes da aula sobre a matéria que ainda íamos dar na aula e isso era um bocadinho cansativo, mas eu sinto que aprendi muito também na maneira como eu hei de receber os meus doentes mais à frente. Aquilo que eu achei mais engraçado no nosso método de avaliação é que, para além dessas avaliações que nós tínhamos todas as aulas eram só de 15 em 15 dias,
era também que nós tínhamos um exame prático, e esse exame prático era basicamente, havia um ator ou uma atriz que ia para uma sala, fingia que estava doente, e nós aí fazíamos toda uma entrevista com elas, abríamos a porta, apresentávamos, perguntávamos quais eram as suas doenças, ela podia fingir que chorava ou que não chorava, e nós tínhamos que simular tudo aquilo, e depois no fim os professores davam uma nota à maneira como nós interagimos com esse paciente. No segundo semestre nós tivemos Imunologia Básica, que é uma cadeira em que existem avaliações de 2 em 2 semanas, penso eu, que são basicamente mini-testes. Depois existem avaliações que são uma apresentação de um grupo sobre um dos temas das aulas que nós vamos dar, ou seja, basicamente são alunos que dão aquela aula. Depois temos também um trabalho em que temos que fazer uma imagem de um artigo científico ou de algo, ou de uma parte da matéria que tínhamos tido, e eu vou ser sincera, eu chumbei esta cadeira porque eu fiquei super desmotivada. Não é que eu acho que a matéria seja desinteressante de todo, mas tipo, não me consegui conectar com ela. Achei que é uma cadeira que para valer 5 créditos dá demasiado trabalho, mas dá mesmo muito trabalho, e acho que nós conseguiríamos até ter melhores notas se não tivéssemos que fazer tantos trabalhos, porque eu perdi muito tempo que eu podia ter estado actually a estudar a fazer trabalhos, por isso, pronto, é uma opinião. Depois, Fisiologia 2, eu gostei muito. A Fisiologia 2 é mais sobre renal, endócrino, endocrinologia, que é a parte das glândulas, tipo como é que funciona a tiroide e assim. Também falamos então sobre a parte mais renal, falamos sobre outras partes da fisiologia que já não tínhamos falado na Fisiologia 1, como por exemplo a parte dos lípidos e esse tipo de coisas, a parte do fígado, digestivo, assim. Eu adorei também, eu adoro Fisiologia, acho que já disse isto. O método de avaliação é exatamente igual à Fisiologia 1, contudo ao longo do semestre não existem avaliações e vocês poderão fazer um trabalho extra que vos poderá ajudar a aumentar a nota. Eu não fiz, porque eu achei que na altura em que eu poderia estar a fazer aquele trabalho eu não tinha disponibilidade nenhuma porque estava a fazer trabalhos para outras disciplinas, e então tipo, eu acabei por não fazer, decidi que ia só dedicar-me a estudar e acabei por ter boa nota, não é mesmo? Depois, Radiologia Médica, desculpem. Depois, esta cadeira eu nunca sei o nome dela porque nós chamávamos só Anatomia Radiológica, mas o nome é Radiologia Imagem Médica Anatomia Radiológica e tem 3 créditos. Esta cadeira é para nos ensinar a ler, por exemplo, taques, radiografias, esse tipo de coisas. O exame é de escolha múltipla e é feito antes da época de exames. Eu acho que corre bem a maior parte das pessoas, falamos sobre basicamente todas as partes do corpo e tentamos identificar nas imagens aquele tipo de coisas. Também tem algumas perguntas um pouco mais sobre como é que funcionam as máquinas e assim, mas tipo, é acessível, chamamos assim. E pronto, foi uma cadeira que eu gostei muito, era tranquila, tinha uns seminários que nós tínhamos que ir lá todas as semanas, assinar a nossa folha de presenças e era isso. Histologia 2 e Embriologia para mim foi uma cadeira incrível e valia 6 créditos. Histologia foi mais ou menos a mesma coisa que a parte da Histologia 1, só que com sistemas diferentes do corpo, e depois em Embriologia basicamente começar na fecundação e ver como é que o feto chega ao estado em que nasce, e é extremamente interessante. Eu adorei Embriologia, gosto mesmo de Embriologia, gostei muito de estudar mesmo. E aquilo é bastante interessante, ver como é que se formam as partes do corpo, de onde é que vêm. Eu sinto que nós aprendemos muito sobre Anatomia 1, Anatomia 2 e Neuro, e só depois, quando chegamos à Embriologia, começamos a perceber, já percebi afinal de onde é que vêm as células da crista neural, ou de onde é que vem o sistema simpático e parasimpático, esse tipo de coisas. Pronto, eu adorei a Embriologia abriu-me olhos, basicamente. O método de avaliação era igual ao de Histologia 1. Ou praticamente igual. Depois, Tecidos 2, a matéria é mais ou menos parecida com a matéria de Tecidos 1, é mais ou menos a continuação natural das coisas. Achei que a cadeira já estava muito melhor organizada, acho que as pessoas também tiveram muito mais sucesso em Tecidos 2 e espero que a cadeira vá continuar bem para o ano e que Tecidos 1 fique um pouco mais próxima de Tecidos 2, e penso que as pessoas que agora vão fazer o segundo ano vão ter muito mais sucesso em Tecidos 1.
O método de avaliação também penso que fosse semelhante. Nós tínhamos um exame prático e depois tínhamos um exame teórico, e se não passássemos ao exame prático não podíamos ir ao exame teórico. Em relação à Psicologia Médica 2, o método de avaliação e os conteúdos eram relativamente parecidos com Psicologia Médica 1, contudo, em Psicologia Médica 2 a nossa avaliação já não era com um ator, mas sim nós íamos a um centro de saúde, um médico que estava encarregue de nós arranjávamos um paciente para nós fazermos então tipo a entrevista a esse paciente a sério, e a mim calhou uma senhora e depois tivemos lá um bocadinho da tarde a conversar uma com a outra, eu a fazer perguntas sobre o seu estado de saúde e um bocadinho também sobre a envolvente dela, porque no fundo isto é mais uma consulta de psicologia do que propriamente uma consulta médica e nós não podemos fazer qualquer tipo de diagnóstico nem dar qualquer tipo de opinião médica, apenas estamos lá para ouvir a pessoa, para fazer o seu historial e fazer aquelas perguntinhas todas que temos por fazer e acima de tudo estarmos a habituar-nos a estar mais tranquilos com o paciente e também tipo aumentar a capacidade que nós temos de criar interligações. Se vocês têm a opção de fazerem uma optativa, que é uma cadeira com 2 créditos que vocês podem escolher entre imensas delas, vocês literalmente escolhem a que estiver mais de acordo com as vossas expectativas. Eu escolhi Medicina do Adolescente e de Jovem Adulto, que era uma cadeira que nós tínhamos todas as semanas, mas que acabou antes da queima e a avaliação era apenas por um trabalho que nós fizemos. No caso, o meu grupo fez sobre a influência da violência no desenvolvimento do adolescente e jovem adulto. Foi super interessante, foi tranquilo de se fazer. As aulas eram, como eu disse, 2 horas por semana, nós íamos para lá, falávamos sobre temáticas super importantes que condicionam muito a abordagem do médico ao jovem e ao adolescente e pronto, foi uma cadeira que eu gostei de ter e agora no próximo ano vou ter outra optativa também que escolhi. As optativas é muito mais difícil contar a experiência porque toda a gente escolheu optativas diferentes praticamente e com isto sinto que já renovei as informações que tinha para dar em relação ao segundo ano de Medicina. Se vocês tiverem mais alguma dúvida deixem nos comentários e beijinhos.